Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para meditar um pouco sobre os Salmos. Os Salmos é um livro de sapiência, um livro de sabedoria e principalmente um livro que nos ajuda a orar. Vários e vários salmos está justamente descrevendo o caráter da oração. Se você tem dificuldade em orar, em falar com Deus, em clamar ao Senhor, os salmos é justamente aquilo que nos ensina a orar de forma correta. Os salmistas, eles sabem com quem eles estão falando. Há um certo tremor e um certo temor em se aproximar da presença de Deus. Só que esses homens, eles têm algo peculiar. Eles são sinceros em seu coração. Eles falam aquilo que está justamente no coração deles. Muitas vezes nos aproximamos de Deus e pensamos que nós podemos, de alguma forma, ocultar os sentimentos do nosso coração ao Senhor. E os salmistas, eles não fazem isso. Eles destrincham o que está justamente se passando na mente e no coração deles. Assim nós devemos fazer também. E muitas vezes nos aproximamos de Deus com o coração angustiado, perplexos da situação econômica, social e muitas vezes política que nós estamos vivendo. Assim também é o Salmo 73. Muitas vezes eu meditei no Salmo 73 e me perguntando o porquê da prosperidade dos ímpios. Porque os ímpios prosperam e muitos cristãos vivem na penumbra. E aqui está a resposta do salmista. Ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas o firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligida e castigada a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustenta pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória. Quem eu tenho no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que te alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Olha o salmista Asaf, ele começa perplexo dizendo que os ímpios estão prosperando, que a vida dos ímpios é melhor do que a vida dos justos. Ele coloca na balança e fala: há injustiça aqui, há coisas que não estão corretas. Por que os ímpios prosperam? Porque os povos voltam-se para eles, espremem o copo cheio para eles. Tudo na vida deles aparentemente está dando certo, mas de repente esse homem tem um insight. Ele entra no santuário de Deus e recebe um tipo de revelação. Ele compreende que ele estava como um animal embrutecido diante do Senhor. Ele não estava arrazoando de forma correta. Por quê? Porque esses homens que são ímpios e prosperam,
Eles são como pessoas que estão os pés escorregadios. Hoje eles estão vivos, amanhã eles perecerão eternamente, porque eles não colocaram no Senhor a sua confiança e a sua força. Muitas vezes nós olhamos políticos, economistas e tantas pessoas que têm muito mais do que necessitam e juntaram-se esse dinheiro com injustiças, com ganhos inescrupulosos, e nos perguntamos por que tanta injustiça, por que tanto malefício. Saibam que Deus há de restaurar essa terra, Ele há de colocar as coisas em devido lugar. E o salmista continua dizendo, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Hoje eles estão diante de nós, mas amanhã não existirá mais. O Salmo 104 retrata justamente isso. O salmista fala de toda a criação de Deus e toda a criação está em benefício e em certa ordem. Ou seja, a criação está desenvolvendo como deveria se desenvolver. Mas no final do salmo ele fala, sejam os ímpios destruídos da face da terra. Qual que é o problema da criação? O problema da criação é o pecado. E esse problema já foi resolvido na cruz do Calvário. Quando Cristo padeceu e ressuscitou na cruz do Calvário, ele disse, Pai, está consumado. Ele fez o que deveria ter feito, ou seja, morrer, se sacrificar pelo seu povo, o justo dando a vida por injustos, aquele que não tinha pecado se fazendo maldito naquela cruz para redimir o seu povo de todo o pecado e de toda a iniquidade. Assim o salmista entende que ele estava embrutecido, ele não estava se raciocinando da forma correta, e ele continua, quem tem eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O nosso coração pode desfalecer, a nossa carne pode desfalecer, mas a nossa esperança é eterna, está eternizada em Cristo Jesus e por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Portanto, a nossa esperança não desvanece diante de situações que está diante de nós. Os ímpios podem prosperar, a economia pode estar em alta ou em baixa, mas nós confiamos sempre em Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. E ele continua dizendo que o Senhor vai guiar ele com conselho e depois o receberá na glória. O Senhor nos guia com conselhos absolutos na palavra de Deus. O Senhor nos guia continuamente pelas veredas da justiça e naquele grande e glorioso dia, Ele nos receberá na glória. E o que nós veremos ali são coisas, como o apóstolo Paulo disse, que não é lícita falar, que não subiu ao conhecimento ou desceu ao coração do homem. São coisas, usando a terminologia do apóstolo Paulo, inefáveis, ou seja, não há comunicação adequada para se descrever a glória que há esperada pelos santos, ou que aguarda os santos de Deus naquele grande e glorioso dia. O Senhor me guia com seu conselho, e depois me receberá na glória. O que tenho eu no céu além de ti? E o que tenho eu na terra além de ti? O meu coração e a minha carne desfalecem, mas eu esperarei no Senhor continuamente. E ele continua dizendo, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que desviam de ti, mas para mim, bom é me aproximar de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. A nossa confiança está no Senhor Deus e nós anunciamos as obras desse Deus, as obras que Ele fez e há de fazer ainda pelo seu povo. Em toda a Sagrada Escritura está realizado justamente essa obra. Criação, quando Deus criou todas as coisas para a glória do seu nome. A queda que trouxe ruína e causa em toda a criação de Deus, mas a restauração e a plenitude de tudo aquilo que Ele realizara na cruz do Calvário, dizendo, Pai, está consumado, e vai haver a glorificação. E quando haver a glorificação, como diz em Romanos, a natureza geme e aspira pela revelação dos filhos de Deus, para que ela própria venha ser libertada do seu cativeiro. Naquele grande dia, não vai haver mais injustiças, não vai haver mais prosperidade de pessoas que não andam em justiça e que não temem ao Senhor. Naquele grande dia, o nosso Deus e o Rei de toda a criação vai colocar as coisas em devido lugar.
Vamos aguardar por esse grande dia e esperar em confiança no Senhor. O salmista quase se desviou dos caminhos da justiça por se colocar ou olhar atentamente para os ímpios e pensar: onde há a justiça? Onde está a justiça diante de tamanha injustiça? A justiça está em Deus, o nosso Criador, e Ele vai trazer ela para a terra, como diz em Apocalipse: a nova Jerusalém descerá para a terra, ataviada como noiva para o povo de Deus. Regozijemos e nos alegremos nessa grande esperança, esperança que não pode ser tirada do povo de Deus. Amém.